Boa tarde, meu nome é Sandra Grove, sou filha da professora Nilce Duval Galante. Acho que é a primeira vez que apareço num vídeo, normalmente é minha irmã, a Vera Duval Galante, é quem vocês conhecem. Foi professora junto com a minha mãe, quer dizer, é da área de educação. Eu não sou da área, então não sei falar sobre educação, mas vou falar da minha mãe, isso eu sei muito bem. A minha mãe foi sempre uma pessoa que podia fazer, se ela podia, a gente podia fazer também. Então eu brinco dizendo que antes de existir o Obama com o Yes We Can, existiu a minha mãe, Yes I Can. E ela, nascida em 1922, foi fazer faculdade nos Estados Unidos. Acho que uma parte da vida dela que as pessoas não conhecem foi que ela foi formada em música pela Westminster Choir em Princeton. E formou em canto e órgão. Cantou em casamentos, ela formou coro em igreja quando a gente morava em São Paulo. Só que eu também não tenho muita lembrança de São Paulo, porque viemos para Brasília quando eu tinha 4 anos. Aqui, ela foi professora... Aqui não, em Brasília. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Washington. Ela foi professora de inglês no Colégio Setor Leste. E eu me lembro de ver minha mãe frustrada, que não dava para adiantar. Era primeiro, segundo, terceiro ano científico na época. Então, o inglês do primeiro ano era 1, o do segundo era 1 e o terceiro era 1. Quando você passava do primeiro para o segundo ano científico, tendo aprendido ou não inglês, ou francês naquela época também, mas a área dela era inglês, você tinha que acompanhar aquele nível. E então, uma turma tão misturada, nunca ninguém aprendia a língua. Fosse francês, fosse inglês. E isso era muito frustrante para ela. E foi assim que ela começou, que brotou, né? Pôs lá uma semente e lá ficou. Depois ela foi vice-diretora da Casa Thomas Jefferson, quando a Thomas Jefferson ainda era da W3, e teve lá a experiência, né, como vice-diretora. E aí ela foi da Thomas, ela foi para a Secretaria de Educação e para a área de inglês. Ou de línguas, para dizer a verdade, eu nem sei. E lá ela viu que dali ela teria condição de melhorar o ensino de língua estrangeira no Distrito Federal. Acho que naquela época ela nem pensava em Distrito Federal, ela pensava em Brasília. Ela pensou nas escolas públicas de Brasília. E aí fez um projeto e foi estudar, com bolsas, inclusive, do governo do Distrito Federal, foi estudar escolas de língua estrangeira na Europa e também nos Estados Unidos, mas ela já tinha alguma experiência de escola nos Estados Unidos. Foram ela, a professora Sinira, que é da área de português, se não me engano, e a professora Josefina Baiocchi, que era a secretária de educação da época, ou seja, chefe da minha mãe. E para essa viagem, ela falou, eu não vou para a França sem falar inglês, o que eu vou fazer lá? Aí elas contrataram uma professora de francês e em 3 meses a minha mãe estava falando francês.
Não tinha obstáculo, para ela não tinha obstáculo. Quando ela ia fazer alguma coisa, ela queria fazer direito. E foi. Passou 3 meses fora, nós ficamos com meu pai, 1000 aventuras, né, com meu pai. E voltando, ela montou o projeto e foi apresentou na Secretaria de Educação. Eles acharam que era coisa demais e que jamais ia ter condição de fazer uma coisa daquele tipo, uma escola daquele jeito. Bom, ela não se deu por vencida, conhecia gente no Ministério da Educação e assim ela conseguiu se movimentar ali pelos corredores e chegou e apresentou o projeto. E gostaram da ideia, mas como que ela ia fazer? Então, vindo com essa força lá de cima, teria que achar um lugar, teria que pegar os professores, né, e assim por diante. Então, cortando aí, ela diz que se ela tivesse metade da Escola Elefante Branco, ela poderia montar o Centro de Línguas. E conseguiu. Então, foi uma luta, porque imagina como é que o diretor do Elefante Branco ficou perdendo metade da escola. E ela, em casa, ela montou o horário, né, das aulas, e viu quantas turmas precisava de ter, e ia testar os alunos para colocar no vídeo nos níveis certos e, ao mesmo tempo, recrutar professores. E me lembro que tem uma pessoa que foi muito importante, claro, além do meu pai, que ajudou demais, a professora Silvia Regina, que eu me lembro, estava sempre do lado da minha mãe, lá em casa, ajudando. Quer dizer, ela foi a primeira assistente que minha mãe teve. Enfim, montaram o Centro de Línguas, os alunos bravos, porque tinham que ir para a escola de manhã, depois voltar de tarde. Os pais bravos, quer dizer, mudança é difícil. E, aos poucos, o Centro de Línguas começou a dar certo. Ela cobrava, vou falar R$2, tá? Mas na época não era real, não era, nem me lembro do valor, não sei do valor. Dos alunos para contribuição por mês. E assim ela foi reformando. As paredes eram pichadas, banheiros eram quebrados, não tinha audiovisual para a escola, quer dizer, para a língua isso é super importante, biblioteca adequada. E assim ela foi primeiro pintando, arrumando piso, arrumando carteira que era quebrada, e assim foi. Ficou uma escola assim que os alunos gostavam, né? Então, quando o aluno participa, tem orgulho, aí já passou, chegou nesse ponto que eles já quebraram aquela barreira de que eu não quero ir e começou a achar bom. E assim começou o Centro de Línguas com francês, inglês e espanhol. E aí todo mundo queria vaga no Centro de Línguas, assim, não tinha como, né? Porque o Centro de Línguas era só ali no Elefante Branco. E, aliás, ai de quem falasse que aprendia inglês no Elefante Branco. Tinha que ser Centro de Línguas. E foi assim que o nome ficou. Hoje é Centro Interescolar de Línguas, né? Mas ela chamava de Centro de Línguas. E é muito orgulho que eu tenho. Eu acho que poucas pessoas têm na vida uma oportunidade de marcar outras vidas. Poucas pessoas têm visão e coragem, ao mesmo tempo, de correr atrás. E ela fez isso, quer dizer, um super exemplo para nós. E todos os filhos falam inglês. O meu pai, coitado, foi obrigado a aprender, quer dizer, ele entende, enrola para falar tal, mas
nunca aprendeu, foi mais por causa de aperto mesmo com a gente. E é um orgulho enorme. Eu tenho um filho eu tenho 4 filhos, mas eu tenho um filho que tem tanto orgulho da minha mãe ter feito o que fez, e que ele veio, esse mês ele chegou para minha mãe: eu quero contribuir para o Centro de Línguas. Eu falei assim, não sei como que contribui para o Centro de Línguas, porque é uma escola pública, mas, enfim, é uma ideia que vou ter que conversar com alguém, né? Porque eu não sei nada, eu não sei os caminhos dentro da educação, mas vou ver o que dá para, que tipo de contribuição dá, que da mesma forma que ela construiu, de repente é uma coisa que pode se fazer a mais. Então é isso aí, eu agradeço imensamente em nome da minha família, pelo carinho que todos têm por ela até hoje. Isso nos toca muito. Meu pai ia fazer esse vídeo e não conseguiu, por emoção. Ele tem 94 anos, todos sabem que ele é muito lúcido, fala muito bem, mas não deu conta, a emoção cuidou. Então, agradeço do fundo do coração. Obrigada